Amém, Pai. Nós vamos ler então, irmãos, o texto de João, no capítulo 8, começando no verso 31 até o 44. João 8, de 31 a 44, nós lemos assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, e vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu de Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de facto o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Esse texto narra mais um daqueles embates de Jesus com os seus opositores religiosos do seu tempo, com uma exceção, com uma ressalva, aliás, é que esse grupo nos parece que estava aberto para ouvir Jesus Cristo. O texto diz que eles tinham crido em Jesus Cristo. Não quer dizer exatamente que tenham se tornado discípulos de Jesus Cristo, mas estavam abertos a ouvi-lo um pouco mais. E Jesus então os confronta sobre o ser livre. E eu quero pensar com os irmãos essa manhã sobre a liberdade que nós temos em Cristo. A liberdade que nós temos em Cristo. Jesus Cristo aparece tanto no versículo 32 quanto no versículo 36 como aquele que oferece a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus trabalha com essa palavra liberdade, e é interessante nós tentarmos perceber o que é isso, né? Ser livre é não estar debaixo de dominação de nada e nem de ninguém. De certa forma, essa é uma definição bastante ampla, bastante lata do termo liberdade, né? Jesus vai conversar com essas pessoas e vai mostrar algumas coisas para nós também aqui, irmãos, que isso aqui é muito importante. Ele mostra para aqueles homens, para aquelas pessoas, que eles tinham uma ideia falsa de liberdade. E Jesus nos livra mesmo das ideias falsas de liberdade. Porque quando aqueles homens dizem para Jesus que eles nunca tinham sido escravos, e eles eram judeus,
Eu pergunto para os irmãos, o que aconteceu com os judeus no Egito? Quem eles eram no Egito? Escravos. O que aconteceu com os judeus depois na Babilônia, antes na Síria e depois na Babilônia? O que aconteceu com eles? Quem eles eram nesses reinos? Escravos. O que estava acontecendo com eles naqueles dias, quando o Império Romano dominava o mundo mediterrâneo? Eles eram o quê? Escravos. Eles não queriam, talvez, admitir, ou tinham uma ideia errada de liberdade. Me parece que o que eles consideravam serem livres, porque eles tinham uma cartilha e eles tentavam obedecer aquelas regras, aquelas leis que lhes tinham sido impostas. E é interessante que Jesus está a falar aqui de uma liberdade que vai além disso. Quando nós trazemos para a nossa realidade, eu peço desculpas, irmãos, eu vou precisar manusear um pouco mais o meu telemóvel, porque aconteceu hoje um pequeno problema comigo. Eu me esqueci do meu esboço impresso, então eu vou precisar aqui acessar mais o meu telemóvel, não que eu necessite tanto de um esboço, mas enfim, para poder ter uma linha aqui de pensamento. Isso se aplica também, essa ideia falsa de liberdade se aplica também a pessoas que se acham tão livres, mas na verdade elas são escravas de alguma coisa ou de alguém. Pode ser de um vício, pode ser de uma paixão mentirosa ou falsa, pode ser de uma atitude. E veja que interessante, muitos irmãos sabem que eu fui filho de um alcoolista, né? E uma das frases que meu pai mais repetia era essa: quando eu quiser parar, eu paro, dando aquela impressão de liberdade. Mas ele não conseguia. Ele tinha sido aprisionado pelo vício. Assim acontece também com muitos jovens que se iniciam nas drogas. Eu faço uso social, mas quando querem deixar, já não conseguem. Assim é também com aqueles que são iniciados em pornografia. E é importante dizer que esse é um mal pernicioso para os relacionamentos. Também a pessoa da mesma forma diz, não, eu só busco isso de vez em quando, mas na verdade isso também é um vício terrível. A pessoa que é presa por algumas atitudes, que é presa por, como disse, paixões mentirosas, e diz que é livre. É como esses homens ali estavam a dizer para Jesus, nós somos livres porque somos filhos de Abraão. E eles confrontam, se fossem filhos de Abraão, teriam me recebido. Pode ser também um sentimento, uma amargura, que afasta pessoas por anos, né? Uma necessidade compulsiva, muitas vezes, de receber também aprovação, não se importando com o preço que se tem de pagar. E eu pergunto, isso é liberdade? Algo para refletirmos agora, irmãos. Vivemos num tempo em que as pessoas querem tanta liberdade, querem ser livres, mas se não cumprirem, ou se não fizerem, não reproduzirem o comportamento da manada, são rejeitados. Percebe isso? Onde há liberdade, se eu não posso fazer o que eu realmente quero fazer? Olha que Pedro fala lá em 2 Pedro 2,19, eu acho esse texto muito profundo. Ele diz assim, ele está a falar sobre os falsos mestres, não é? Os hereges que estavam ali na igreja para onde ele escreve,
prometem-lhes liberdade ao passo que eles próprios são escravos da corrupção. Presta atenção nessa frase. Pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Palavra de Deus. Pedro falar. O homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Se eu me curvo diante de alguma coisa, eu passei a ser servo daquele Senhor. Nós devemos pensar nisso. Ora, o Senhor que nos liberta de facto é Jesus Cristo. Todos os demais vão nos escravizar. Só Jesus pode dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus então nos livra da falsa ideia de liberdade, da ideia equivocada de liberdade. Aliás, alguém já disse que liberdade não é fazer o que quer. Desculpa. A liberdade é poder escolher entre fazer e não fazer. Eu posso fazer tudo. Paulo fala aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí está a liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em outro texto ele diz: tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar levar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. Você sabe isso? Em Cristo, eu posso decidir não fazer por causa do meu amor para com o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. E eu sou livre para servir. Eu sou livre para deixar de servir qualquer outro Senhor que possa querer se assenhorar da minha vida. Muitas vezes, irmãos, esses senhores, entre aspas, eles acabam chegando até nós pelas nossas próprias mãos. Porque nós deixamos, às vezes porque nós os convidamos para que venham. E não notamos, que ao fim e ao cabo eles estão a nos escravizar. Jesus também nos livra da escravidão do pecado. Verso 34, ele diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pecado é tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. E nós precisamos lembrar do ensino que João nos dá lá na sua primeira carta, quando diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o ensino primeiro. Mas se porventura pecares, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Então a orientação é para que nós não continuemos habitualmente no pecado, não continuemos sendo dominados pelo pecado, mas que por causa da nossa humanidade, infelizmente, isso seja uma ocorrência que será levada ao Senhor e Ele certamente nos perdoará, não é? É interessante, eu cito mais uma vez a nossa geração. Nós ouvimos essa máxima do hedonismo, tudo que dá prazer é bom, é aceitável. Essa máxima aqui eu acho muito perigosa. Se te faz feliz, faça. Já ouviram isso? Se te faz feliz, faça. Se entre aspas, se um relacionamento extraconjugal supostamente fará um homem feliz, ele pode fazer isso? Ou uma mulher? Ele pode fazer isso?
se abandonar mulher e filhos, ou abandonar marido e filhos, para ter uma aventura amorosa, faz o indivíduo feliz. Ele está liberto pelo hedonismo, sim, irmãos, esse que é o problema. Nós vivemos numa sociedade doentia, porque o problema é esse. Muitos advogam que sim. Porque as pessoas estão a servir ao seu próprio desejo, ao seu desejo pecaminoso, sem se dar conta de que o pecado gera a morte. Mas Jesus dá vida e liberdade. Nós temos a bênção, a liberdade dada pelo Senhor Jesus, de termos uma família, de amarmos a nossa família, de vermos a nossa família crescer, de vermos o Salmo 127, 128 se cumprindo nas nossas vidas, e verás os filhos dos teus filhos. E hoje tem aqui a Madalena, né, minha netinha, né? E é muito interessante isso, irmãos, muito mesmo. Às vezes olhamos para ela e vemos a carinha do Mateus, não é? Ele já foi daquele tamanho, e hoje é um homem maior do que eu, não é? Essa liberdade que o Senhor nos dá de não cedermos às tentações de aventuras. Quantos homens, quantas mulheres perderam essa bênção? O Senhor nos livra disso. O Senhor nos dá a sua bênção, né? Há um outro ponto também importante nesse capítulo, e um tanto quanto forte. As palavras de Jesus nesses versículos foram bastante fortes para com os fariseus, quando Jesus mostra que a liberdade que Ele nos dá livra do poder do diabo. Ele disse que aqueles homens estavam, ao fim e ao cabo, a serviço de Satanás, que é inimigo do Senhor e que é nosso inimigo, porque eles estavam a participar, não é? De certa forma, Jesus fala que eles queriam matá-lo, não é? Eles estavam a participar dessa estratégia do inimigo de acabar ou impedir que o Filho de Deus morresse na cruz pelos nossos pecados. Ao fim e ao cabo, eles acabaram o metendo na cruz, não é? Mas sem esse entendimento do que aquilo significava. Um exemplo bíblico, então, de escravidão pelo poder de Satanás, se encontra em Marcos capítulo 5, que é a libertação que Jesus Cristo faz naquele homem que ficou conhecido no texto como o endemoniado de Gadara. Um homem aprisionado pelos espíritos malignos, um homem que causava medo nas pessoas, mas um homem que foi liberto por Jesus. Eu acho muito interessante a forma como Marcos apresenta, porque num dado momento ele diz que aquele homem se feria com pedras, ele vivia entre as catacumbas dos cemitérios, ele não se vestia, ele estava à margem da sociedade, aprisionado à margem da sociedade, mas Jesus o liberta, e depois Marcos diz, estava ele lá em perfeito juízo, vestido a falar com Jesus Cristo. Esse é um exemplo bastante marcante dessa libertação que Jesus Cristo faz na vida das pessoas com relação à ação do inimigo. Mas também Jesus se apresenta como a verdadeira liberdade nos versículos 32 e 36, como já lemos. E esses dois versículos também mostram a visão do ser discípulo de Jesus Cristo e de como essa liberdade de Jesus em nós afeta a nossa vida de maneira tão profunda, não é? Então, ali o discípulo surge
do conhecimento da verdade. Jesus fala: conheceis a verdade vos libertará. Nós começamos a ser discípulos de Jesus Cristo quando nós o conhecemos, quando nós nos entregamos a Ele, iniciamos a nossa vida de discipulado, começamos a seguir a Jesus, começamos a experimentar a sua liberdade nas nossas vidas, né? Conhecemos a verdade única que é Jesus Cristo, verdade que liberta. E Jesus fala sobre a sua liberdade. Então, ser discípulo de Jesus proporciona a liberdade para servirmos a Deus, e há algumas implicações também interessantes dessa liberdade. Primeiro, nos liberta do temor. O discípulo de Jesus jamais volta a caminhar sozinho. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não precisamos ter medo. Talvez um dos maiores temores do ser humano seja o medo da morte, né? Muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, é tabu, não é? O discípulo de Jesus Cristo não precisa ter medo disso, porque a morte tornou-se uma serva. Veja que interessante. Ela vai nos levar para junto de Jesus Cristo. Ela não impõe mais medo naquele que tem a certeza da sua salvação eterna. Nós vamos para os braços de Jesus. Então, essa liberdade nos livra do temor, né, do medo. Uma outra coisa interessante e importante também é que ela nos livra do nosso eu. Muitos homens reconheceram, né, ser o seu maior obstáculo, ser o seu maior inimigo, o seu próprio eu. E Jesus, quando nos chama para o discipulado, ele diz: negue-se cada um a si mesmo e então me siga. Nesse sentido, então, a liberdade que Jesus nos dá envolve a nossa moral. E um exemplo disso, irmãos, é a verdade. Se Jesus é a verdade, Ele é nosso Senhor, nós devemos viver em verdade. Não já pensaram que a verdade, tanto a verdade que é Cristo, mas também a verdade moral, ela nos liberta? Já pensaram sobre isso? Irmãos, uma mentira aprisiona a pessoa e começa a ser um beco sem saída. Porque depois que eu contei uma mentira, talvez eu tenha que contar outra para manter aquela situação, e outra, e outra, e outra. Alguém já disse que a mentira empurra o problema para frente, mas a verdade faz dele parte do passado. A verdade me livra de qualquer temor. Eu não preciso ter medo de nada, porque preciso viver uma vida de verdade. O discípulo de Jesus Cristo, o marido que é discípulo de Jesus Cristo, não precisa ter medo da esposa ter acesso ao seu telemóvel. Ela pode ter acesso a tudo, não há problema nenhum. Não tem uma password que somente eu conheça. Não precisa. Nós vivemos essa liberdade, porque a ação de Deus em nós provoca isso. Outra coisa importante é que ela nos livra também dos outros, né? A vida de muita gente está dominada pelo temor do que os outros vão dizer. Um autor aqui disse que a voz do nosso próximo soa com muito maior vigor em nossos ouvidos do que a de Deus, muitas vezes. O discípulo é aquele que está preocupado no aperfeiçoamento do seu caráter por Jesus Cristo. Já falei isso para os irmãos: o caráter
é aquilo que eu sou, a reputação é aquilo que eu aparento ser. Como é óbvio, quanto mais o nosso caráter for transformado, mais a nossa reputação também aparecerá. Mas muitas pessoas ficam preocupadas apenas com a sua reputação e não com o seu caráter. O que é mais importante para nós é aquilo que Deus sabe que somos. O que é mais importante para nós é vivermos de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. E então, certamente nós vamos agradá-lo. E ao fim e ao cabo, é isso que importa. Com licença, irmãos. Um outro ponto também, a liberdade de Jesus atua em nós e nos transforma e nos dá também, né, essa expressão tão plena da liberdade, agora nos nossos sentimentos, é o perdão. A falta de perdão é algo que também aprisiona as pessoas. Perdão é libertador. Nós somos libertos dos nossos pecados por causa do perdão de Jesus Cristo. Nós somos recebidos pelo Senhor por causa do perdão de Jesus Cristo. E o que o Senhor nos ensina é que nós precisamos perdoar. Quem não perdoa arrasta sobre si amargura, arrasta tristezas. Alguém já disse que não perdoar uma ofensa é como beber um veneno esperando que o outro morra. Sabe que isso vai acontecer? É óbvio que não. Mas quando nós perdoamos, ajudados pelo Espírito Santo, quando nós conseguimos nos lembrar que o Senhor Jesus já nos perdoou, e quando nós perdoamos as pessoas que nos fizeram mal, nós nos sentiremos livres. É assim então que nós entendemos essa liberdade de Jesus. Jesus torna a pessoa livre no momento da conversão e continua a libertá-la constantemente, né? Através do trabalho do Espírito Santo, que vive nela. Essa liberdade, com o propósito de glorificar a Deus, nos dá segurança, pois a alma se torna verdadeiramente livre quando encontra o seu Senhor. Veja que paradoxo interessante. Encontramos um Senhor, nos tornamos servos de Jesus Cristo, entretanto isso nos dá liberdade. Liberdade para vivermos para Ele, liberdade para o servirmos, desejosos de fazer isso, porque nós queremos fazer porque o amamos. Jesus confronta então essas pessoas, irmãos, com essas questões, e serve para nós também refletirmos sobre isso. Será que temos vivido mesmo a liberdade que Cristo já nos deu? Será que nos livramos de todo e qualquer outro Senhor e servimos e seguimos unicamente a esse Senhor Jesus Cristo, que nos proporciona essa vida de liberdade? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus possa nos abençoar nessa reflexão e que